Não vi e não gostei. Esse é o tema do vídeo da semana, galera. Canal Fora da Caverna aqui no YouTube. Peço que você veja o último vídeo que estava falando de carnaval, se você ainda não viu, e o anterior que está dando uns spoilers de coisas que você vai ver na política bastante esse ano. Por enquanto aqui, não vi e não gostei. É o tema para a gente abrir uma discussão sobre duas coisas. Uma que eu fiz um vídeo aí, está rodando no Caverna Xandão, que é uma página do Instagram. E agora uma outra coisa, eu vou tentar aproveitar esse vídeo, essa música, o que ele fala, depois você vê lá. E ligar com uma aula que a gente estava dando, né, no final aí do recesso, antes do recesso do carnaval, sobre Marx, oh, o comunismo, o fantasma do comunismo. E a neodireita. Vou fazer esse link agora com a neodireita, que é esse mais um capítulo Não Vi, Não Gostei. Tem a ver com um monte de coisas, né? Tem a ver com o antimarxismo do Silas Malafaia, dos Nicolas Ferreira da Vida. Tem a ver com um novo entusiasmo pelo marxismo que está rolando nas redes, aí, com novos influencers marxistas fazendo sucesso com os jovens. Interessantemente, mas tem um pano de fundo que não tem ninguém falando, que é um debate que a mim me parece mais profundo. Vamos lá, peço que você veja esses vídeos, dois últimos vídeos, dê uma geral aqui no canal Fora da Caverna e compreenda como é que a gente vem fazendo as nossas discussões. Agora aqui vai ser meio que um suplemento para muitas aulas de sociologia, para quem está acompanhando comigo, as turmas de Barro Branco, etc. Muito bem, eu começo com o mote do filme da Amy Winehouse, que está na Netflix, não sei se vocês viram, Back to Black. Estava no cinema 2 anos atrás, eu fui ver, adorei, sou muito fã. E eu via muita gente criticar que não queria ver o filme, porque tinha ouvido conversas na internet que o filme não era bom, que a atriz era isso, era aquilo. Depois eu ouvi a mesma coisa do filme do Ney Matogrosso, do ano passado, que eu também fui ver, fiquei encantado no cinema, sempre fui fã dele, como muita gente no Brasil, um artista impressionante. E as pessoas falam que não viram e não gostaram. É muito comum isso hoje em dia. Você viu tal coisa? Não vi, não, mas eu não gostei. Você viu tal coisa? Eu gostei, mas não vi. Pois é. O que isso tem a ver com a questão da moda, do novo marxismo e do anticomunismo que estão por aí? Bom, existe uma teoria muito importante e interessante, que já tem uns 40 anos, que é o fim da história, a teoria do fim da história, do Francis Fukuyama. Depois eu deixo o nome aí para vocês. É um pensador americano de origem japonesa, mas ele resgata, né, o pensamento de Hegel, Hegel, que é o filósofo de onde Marx tirou o seu método, né, dialético para análise da história. O Marx é um gênio, né, um cara que com 20 anos já tinha entendido Hegel. Eu estou há 20 anos estudando Hegel. Não entendi nem metade do que o Marx entendeu com 20 anos de idade. Eu tenho 40 anos a mais que ele tinha naquela época. Mas ele falava, resumidamente, o Hegel, de que o tempo histórico ele tem um sentido e o momento em que ele vai caminhando, vai progredindo, e cada época, cada período histórico tem um espírito, o espírito do tempo, que para os alemães é algo muito importante, é um termo para isso, né? O espírito do tempo, o Zeitgeist. E o espírito do tempo era o capitalismo, que se revelava naquele momento que o Hegel viveu, que foi da Revolução Industrial, virada do século XVIII para o século XIX. Ele dizia que aquilo estava se revelando nos movimentos da própria história. Ele vai se movimentando, o espírito do tempo vai se movimentando, vai se aparecendo em fenômenos históricos, vai se manifestando. Um exemplo que ele dava era Napoleão, a expansão do Napoleão, tudo que as reformas que ele conseguiu fazer na Europa, né, com suas conquistas, né, mesmo impondo militarmente, ele impôs modernizações de instituições jurídicas, econômicas, etc. A própria industrialização, a independência dos Estados Unidos, isso tudo também entra mais ou menos nessa visão de que o capitalismo naquele momento, do modelo liberal industrializado,
estava se expandindo, se desenvolvendo nesses lugares. Há uma contra-teoria a isso que fala da questão da colonização e tal. Existe o debate, tá? Não estou fazendo isso agora, mas eu sei que existe. Você pode fazer, põe aqui sua sugestão. Agora, essa manifestação do espírito do tempo, ela sempre tem contradições ao longo da história. Isso faz parte. A história se movimenta por oposições. Já dizia o Hegel, a ideia das contradições. E aí que está a dialética, algo que atravessa a realidade, vai se manifestar, mas ela não se manifesta de uma maneira horizontal, automática. Ela se manifesta através de muitos debates e contradições. O movimento se dá assim. Então o que acontecia? Revoltas, movimentos operários, os movimentos socialistas, todas aquelas contradições que se apareciam da pobreza, a pobreza urbana, e que o próprio marxismo e os movimentos socialistas apontavam. Era uma realidade que estava acontecendo e que precisava ser superada. A própria superação disso, e talvez o que a gente chama de conciliação de classes, que se deu no começo do século XX, com os movimentos trabalhistas, com algumas vitórias desses movimentos, especialmente a partir dos Estados Unidos, depois da Europa, é uma demonstração de que dá para se ajustar a essas contradições e superá-las. Porém, em 1917, a Revolução Russa e depois, em 1920 em diante, o governo soviético de orientação comunista, com Lenin e os marxistas, procuram então caminhar para um outro lance, um outro caminho. A Revolução iria levar esse movimento da história a uma superação do próprio capitalismo. Iríamos para uma etapa superior, segundo a visão marxista, que era o socialismo, e finalmente o comunismo. Essa era a intenção da Revolução Russa. 70 anos depois isso faliu, deu errado. Essa falência foi interpretada como, aí vem o Francis Fukuyama, né? O fim da história. Quer dizer, finalmente o espírito do tempo se revelou com a contradição comunista sendo falhada, superada. E aí nós temos o prevalecimento do capitalismo liberal. E detalhe, não é só o liberal no sentido do mercado livre, como dizem alguns apressadinhos. É o Estado democrático de direito. O Hegel lembrava disso e os liberais em sua tradição também. Os direitos sociais, humanos, são evolução desse conceito, né? De um Estado de direitos, não só o direito privado, o direito do indivíduo, mas das coletividades. Tudo isso foi uma evolução dentro da discussão jurídica e política, que vai ser coroada em 1948 com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, o colapso da União Soviética e de seu bloco histórico é um exemplo da confirmação desse espírito do tempo, segundo a teoria do Francis Fukuyama. A globalização que vem em seguida também, e a expansão das democracias. Certo? Isso estaria consolidado nos últimos 20 anos passados, mas nos últimos 10 anos entrou em colapso novamente com uma nova contradição, que é a neodireita, que tem bases no nativismo e no neofascismo. Exemplos de Trump, Milley, o governo da Hungria, da Polônia, são vários os governos que as pessoas fingem que não estão percebendo, mas que se baseiam nisso, nativismo e teses e bases do neofascismo. Eles têm uma teoria deles lá, a coisa se evoluiu de uma maneira que eles dizem que não é o fascismo, mas uma superação, pegando elementos do liberalismo com fascismo, com comunismo, botando num chop suey, num liquidificador e faz uma outra teoria. Isso aí, existe uma linha entre eles lá, eles não tiram do nada, eles tentaram elaborar, tem uma teoria. O fato é que isso se coloca como uma contradição do momento. Então a contradição não é com o comunismo, que esse estaria superado. A contradição é o capitalismo liberal, o Estado democrático de direitos, versus essa nova reelaboração de um neofascismo que a gente chama de nova direita, neodireita, extrema direita. Compreende? Essa é a discussão do momento. Então, entender o marxismo é para entender o Hegel, para entender se esse movimento todo que o Francis Fukuyama aponta há 40 anos, se isso faz sentido para entender esse fenômeno da neodireita que está destruindo as bases da estrutura do Estado liberal. A questão é, destruir dessas bases, o que eles vão construir para pôr no lugar? O que eles têm de exemplo histórico?
No máximo o Estado soviético e o Estado nazista, fascista. São os exemplos históricos que servem para a gente estabelecer as bases no presente. Agora, em contraposição, o outro lado é toda uma tradição que vem do século XVIII, XIX até hoje, Estado Democrático de Direito e valores. Antes que você se apresse, não tem comunismo em Lula, Alckmin, PSB, PSDB, essa galera toda está defendendo o Estado Democrático de Direito. Aí você vê o que você acha melhor para você, coloca aqui a sua opinião e vamos ampliar esse debate. Bons estudos, principalmente se você é meu aluno de sociologia, você vai ter bastante coisa para analisar. Saia da caverna.